Dois, um. Pois é, estamos aqui dando uma boa noite para os nossos internautas. Nós que estamos aqui com mais uma live. Essa noite estamos aqui com o Elber Lima Santos, Johnny Costa e os nossos internautas lá do Ipiracity. Hoje nós temos o tema aí, né? Um tema que tem tudo a ver, né? A educação em tempo de coronavírus. Boa noite, Welber. Boa noite, Johnny Costa. Boa noite, internautas. Boa noite, Jorge. Boa noite, Johnny. Prazer estar aqui para a gente iniciar um diálogo. Realmente é um tema assim, muito interessante e, ao mesmo tempo, controverso, né? Mas vamos iniciar nossa conversa aqui, que deve surgir muitas questões interessantes. Boa noite, Johnny Costa. Boa noite, Jorge. Boa noite, Welber. Esse tema é excelente, né? Quando se trata de educação, é uma infinidade de temas, de assuntos, principalmente nesse momento que está passando o Brasil, né? Milhares de escolas no mundo todo parada, Welber. Né? E nós aqui, brasileiros, baianos, estamos apreensivos porque nem sempre a gente dispõe de recursos para poder fazer com que tudo isso seja sanado da melhor maneira possível, já que no final das contas, geralmente o aluno paga a conta. É verdade. Já começando por aí, Jones, esse aspecto, que é um aspecto mais objetivo, né? Claro. Estão paradas, né, no país inteiro por conta dessa situação atípica, né, que nós estamos vivendo no mundo inteiro. E já desde o início há uma questão aí que precisa ser colocada. Tem havido uma preocupação um pouco equivocada no campo da educação formal, né? Qual seria? Estão se discutindo sobre o formato de educação, que, a partir agora do coronavírus, é importante se enfatizar ou depositar mais energias e recursos na educação à distância, quando o foco não é isso. O que nós precisamos discutir não é o modelo de educação, se é à distância ou presencial. Nós estamos agora, várias escolas, fortalecendo esse processo de educação à distância por uma necessidade. Então, professores têm trabalhado muito, produzindo vídeos, né? Eu agora, inclusive, acabei de produzir um vídeo sobre a rotina na educação infantil para a Secretaria de Educação de Salvador. Então, está se produzindo vídeos, materiais, mas isso não resume o processo educativo, né? O que nós precisamos discutir mais profundamente é sobre a questão da educação em si, né? Ou ela presencial, ou ela à distância, ou à distância enquanto um complemento da presencial. E um detalhe que a gente precisa levar em conta: educação à distância tem a ver também com processos culturais. Não adianta a gente desenvolver processos de educação à distância somente para, abre aspas, facilitar o ensino. Porque o que nós precisamos mais e mais agora é enaltecer o ensino, é fortalecer e não facilitar no sentido mais banal da coisa, né? Então, esse debate que precisa ser mais aprofundado. Muito bem, concordo com você. Aliás, a educação brasileira ela tem seus altos e baixos, né? A gente, antes do coronavírus, a gente já vive uma situação um tanto quanto caótica, na verdade, com relação à formação de professores, à educação do ensino básico, né? Eu sou professor de ensino básico e sei como é difícil, né? Então, se daí uma maneira nova de pensar o ensino a partir de agora. Agora, um ensino de qualidade, Welber. O Johnny, deixa eu lhe responder isso aqui com um dado assustador, né? Mas é um dado concreto. Em julho de 2018, foi publicado no estado de São Paulo que apenas, escute só, 2,4% dos jovens
que entram na universidade desejam seguir a carreira docente. 2,4? 2,4. 2. Rapaz, é assustador. 2. É como se, assim, de 10 pessoas, né, apenas 2, né, se interessassem, ou, perdão, menos de 2. 2 era 20%. Claro. Né? Uhum. Menos de 2 pessoas. Imagine que Uhum. tivesse interesse para adentrar na carreira docente. Isto é o reflexo já, o reflexo do processo educativo que nós vivemos, né? Seja pela falta de condições adequadas, seja pela falta de um salário digno de um professor. A Coreia do Sul, por exemplo, só para tomar como referência, que passou por várias guerras, inclusive, né? País completamente destroçado, resolveu investir plenamente em educação. E esse investimento em educação passou exatamente por uma qualidade dos aspectos físicos das instituições, das escolas, passou pela qualidade do salário dos professores, e uma das coisas principais que você tocou aí, Johnny, que é a formação docente. Hoje, quem domina esse mercado de formação docente são profissionais que não têm exatamente nada a ver com a educação. Só enxergam em sua frente números. Então, assim, não tem a sensibilidade dos processos educativos, montam suas empresas, fazem seus contratos com prefeituras, estados e governo federal e fazem formações que muitas vezes não dão o resultado que a gente espera. E isso é uma das coisas mais complexas e preocupantes no processo educativo. Porque se não tivermos um professor com a formação consistente, e isso, quando eu falo consistente, é que não é uma formação de um final de semana e depois você não vê mais nada durante o ano, mas uma formação continuada, que comece no início do ano e vá até o final do ano, cobrando resultados, né? Cobrando que se aplique as práticas aprendidas, as reflexões, e que traga também novos elementos, e a gente possa apresentar, tanto para os alunos, para os pais e para a comunidade em geral, quais são os resultados que estão advindos desses investimentos públicos no processo de formação docente. Aí sim, aí você pode estar falando de um estímulo a que esses jovens saia de 2,4% e passe para 50%. Todo mundo querendo ser professor. Aí a gente vai poder falar de uma educação de qualidade. Pois é, estamos aí com o Welber Lima Santos, né? Ele que é mestre em educação, pedagogo, produtor cultural. E o nosso tema de hoje é a educação em tempo de coronavírus, né? Está aí alguns participantes, o Yuri Mendes, olha lá, ele falou assim, eu cheguei, mano velho. E Itajaí Pimentel, boa noite, galera do bem, Evanise Souza, Noildo Gomes, Anselmo Magalhães, são várias pessoas participando, né? E pegando esse gancho aí do quando a gente fala porque coronavírus tem a questão da gente estar em casa, né? Por uma determinação da OMS, claro que não é 100%, mas teoricamente. E as escolas estão adotando algumas atividades via internet. Aí eu te pergunto, e aquelas pessoas que não têm acesso à internet? Como é que vai resolver esse problema? Eu vejo da seguinte forma. Eu acho super válido, super interessante, né? As iniciativas das escolas, sejam públicas, sejam privadas, de manter esse contato de formação com as crianças, com os jovens e com os adultos, através da internet, né? Das redes sociais, da produção de vídeos e tudo mais. Tudo bem. Agora, veja como situações como essa que nós estamos vivenciando de pandemia, ela também acaba revelando nossas entranhas. E aí, Jorge, você traz um negócio super interessante. E os alunos que não têm acesso à internet, não têm um celular que possa acompanhar
essas aulas, por exemplo. Isso só está revelando o quanto o nosso país precisa de mais e mais investimentos e não é só o investimento na educação nesse caso, é um processo maior de distribuição de renda, porque está nos revelando também como nós estamos distantes, essa linha de quem ganha mais e quem ganha menos. Né? É o empresário que consegue comprar um avião fechado de máscaras para distribuir no seu estado, ótima atitude, excelente, mas o cara que não tem condição de comprar nenhuma máscara, né? Porque no nosso processo também muito perverso, você tem aquele cara que vendia máscara de 5 centavos e hoje ele está vendendo de R$ 5, né? 1000% de aumento. Como eu, por exemplo, presenciei, eu particularmente, numa farmácia, fui comprar álcool normal, não foi nem o gel, e estar vendendo, em dias normais, 1 litro de álcool em torno de R$ 5, R$ 6, né? Estava vendendo por R$ 50 o litro. Né? Então, assim, é todo um contexto dentro disso que você tá colocando que reflete o nosso processo de má distribuição de renda e estes alunos que não têm condições ao acesso à internet, por exemplo, e, portanto, ele vai ficar de fora desse trabalho que os professores, as escolas, as redes municipais vêm fazendo, ele vai ficar de fora e, portanto, ele vai ser duplamente excluído. Porque, numa eventual manutenção, só como exemplo, da prova do Enem, esse aluno que está perdendo esse processo, ele vai ficar de fora. Ele vai estar de fora. Enquanto aquele que tem acesso, tem banda larga em casa, de fácil acesso, ele tem a maior capacidade de avançar. Então, tudo isso são processos educativos, mas que refletem a desigualdade do nosso país. Johnny Costa. O Albert, é interessante, né? Eu vou aqui ler uma matéria que saiu no The New York Times, né, sobre a China, o ensino EAD em massa na China, você imagina, né? A medida expôs a divisão digital da educação. É que os estudantes chineses, Welber, com pior nível socioeconômico, tiveram dificuldade de conexão com a internet e de equipamentos adequados à aprendizagem remota. Isso na China, né? Se a gente transporta essa realidade para o Brasil, é muito complicado, onde muitas vezes se falta coisas básicas na escola, né? Pincel, né? Um quadro, às vezes um ar-condicionado, não, um ventilador, uma cadeira adequada. É complicado, é um paradoxo que existe na educação. A gente querer agora transformar a nossa educação de primeiro mundo apenas com EAD, enquanto o básico que a gente deveria investir, que é realmente necessário, está aí. É um paradoxo. Jones, eu quando você fala da realidade das escolas, das condições, das má condições, eu me sinto muito à vontade de falar sobre isso, porque eu completo agora, em agosto, 15 anos de serviço público. E de serviço público, trabalhando na periferia de Salvador, trabalhando também na escola pública, como foi no Maria Evangelina, que ontem fez 30 anos. Olha aí, bem lembrado. Eu tive essa honra de ministrar aulas lá no Maria Evangelina, assim como no Polivalente, né? Ministrei algumas aulas lá. Então, assim, a realidade que eu vejo da escola pública, nós avançamos um pouco, nós avançamos, mas ainda é muito pouco. Você fala aí de condições mínimas, aí você toca em ventiladores. Jones, existem escolas, e não são poucas, né, que os professores têm chamado de sauna de aula. Como? Sauna de aula. Sauna de aula. A sauna de aula. O professor sai pingando de suor. E o mestre Paulo Freire, ele dizia o seguinte: as condições físicas, elas interferem no processo de aprendizagem. Imagine, alunos de qualquer idade, numa sauna de aula, muito quente,
né, um dia à tarde, por exemplo, como é que esse aluno vai se concentrar numa atividade que o professor está passando ali? Como vai fazer uma atividade mais lúdica, por exemplo, que envolve mais movimentos? Como ele vai se concentrar numa atividade coletiva, né, onde você divide vários grupos e tudo mais? Não tem como. Isso vai se refletir o quê? Nos resultados das provas, seja elas do âmbito nacional, né? Ou seja, as provas específicas das escolas, e, portanto, vai refletir a má qualidade do nosso ensino e aprendizagem. Porque quando se diz assim a má qualidade do ensino, fica parecendo que a culpa é dos professores. E não é. Não é bem assim. O debate precisa ser mais aprofundado. Né? Estão dando as condições para esses professores desenvolver uma atividade de qualidade? Essa é a grande questão. Se garantirmos, aí para responder bem objetivo a sua pergunta, se os sistemas de ensino, os governos, eles, municipais, estaduais e o federal, garantir estruturas decentes de qualidade, criar as condições objetivas fundamentais para que os professores desenvolvam uma educação melhor, mais sustentável, aí a gente começa a pensar também nessas possibilidades de expandir os ensinos à distância. Mas desde que, primeiro, vamos garantir a presencial, que é onde a gente produz a socialização entre as pessoas. Olha, Jorge, Jones e internautas, a educação escolar, eu quero depois fazer um diferencial sobre isso aqui, a educação escolar, ela tem algumas magias. Quem está nos vendo aqui agora e já teve a oportunidade de ver um filho, um sobrinho, né, aos 6 anos, ou até menos, 4 anos, por exemplo, eu vou colocar na educação infantil. Aquele menino que às vezes era todo retraído ali dentro de casa, não brincava muito e tal, eu dou um prazo de 15 dias. 15 dias dessa criança numa escola, por si só, não precisa fazer nada. Ela vai virar outra pessoa, que é o processo de socialização, onde ela brinca com um colega, brinca com outro, e às vezes nessa idade, aí se chateia, puxa o cabelo, belisca, dá língua, e tudo isso são processos de socialização, né, que a criança vai aprendendo dentro do espaço escolar, e isso não é possível através da educação à distância. Então, veja só, não estou aqui fazendo nenhum pensamento binário. Um é melhor que o outro. Não, não existe isso. São educações, são modalidades de ensino diferenciadas. Agora, na modalidade presencial, você tem um ganho substancial maior, que é principalmente esse processo de socialização, e socialização envolve também a produção de cultura e a transformação e propagação da cultura onde cada um vive. Pois é, estamos aqui com o Elber Lima Santos, ele que é mestre em educação, pedagogo, produtor cultural, e estamos aqui, né, nessa noite aqui no Ipiracity, e muita gente participando, né, o Itajaí Pimentel Cerqueira, a Nea Costa disse que esse trio é show, o Yuri Mendes, Gilmário Cruz, Simone Santos, Rony Sintra, e o Itajaí, o Elber, ele tem uma pergunta aqui para você, vai ter outras perguntas também de outras pessoas, daqui a pouco fala de Yuri, e Itajaí diz assim, vai estar aí na tela, ele fala assim, gostaria de saber o que o Elber acha de uma posição que tenho comigo, das escolas fundamentais, ensinar os alunos a cantar o hino e a rezar o Pai Nosso, como era no meu tempo de ensino primário. O Itajaí, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a essa pergunta, porque ela é muito importante. Vejam só, são duas questões aí. Sobre cantar o hino, né, tem duas vertentes. Existe uma corrente do pensamento na educação
que acha que essa questão de cantar o hino é fruto exclusivo do processo de ditadura militar que nós vivenciamos aqui durante 20 anos. Né? Essa é uma corrente. Existe uma outra corrente que entende que cantar um hino é uma forma de valorização do país, né? De valorização desse sentimento patriota, independente de qualquer corrente ideológica, partidária, coisa desse tipo. Né? Então, muitas redes de ensino permanecem ainda nessa prática de cantar o hino semanalmente. Eu, por exemplo, eu estudei o ensino médio na escola pública federal, né, que foi a Escola Agrotécnica Federal de Catu, e lá toda quarta-feira nós cantávamos o hino. Era certo. A escola em que eu trabalho hoje, em Salvador, da rede pública municipal, toda terça-feira se canta o hino. Algumas outras, muitas escolas também permanecem, outras não. Então, assim, hoje não há uma determinação de que tenha que se cantar. Agora, eu acho que cada escola, cada rede de ensino pode fazer sua leitura e interpretar se acha interessante, se acha importante. A outra coisa que você fala de cantar ou de rezar o Pai Nosso, né? Aí a gente entra numa outra questão. Nosso país, o Brasil, é um país laico. O que é um país laico? Não é? Que ele não é um país que se determina em nenhuma específica religião. Por exemplo, nós não somos um país muçulmano, nós não somos um país católico, nós não somos um país evangélico ou budista. Né? Então, as escolas precisam refletir o que está determinado na própria Constituição. O Pai Nosso é uma forma de oração mais voltado para o cristianismo. Como a diversidade nossa religiosa é muito grande, então você tem nas escolas, né, sejam públicas ou privadas, gente ligada ao espiritismo, ligada ao candomblé, ligada à umbanda, ligada ao protestantismo, ao catolicismo, ou seja, essa variedade. E qual é a forma que a escola precisa se organizar para que possa atender a essa lógica de laicidade do país? É evitar pegar uma ou outra oração ou uma ou outra orientação religiosa de um segmento específico, né, e colocar e adentrar dentro das escolas. Então, é preferível, para evitar até maiores discussões desgastantes, que não se tenha nenhum tipo de oração específica, mas você pode criar o momento da oração, que é onde o indivíduo possa se religar ao sagrado, não é? E essa oração cada um faz ao seu modo. Eu acho que esse seria o caminho mais interessante, a gente obedecendo, inclusive, a nossa Constituição. Johnny Costa. Pois é, mais democrático, não é? Não é o Weber, não é? Então, tá aí a pergunta. Exatamente. Agora, Weber, me diga uma coisa. Vamos a um assunto específico, né, que a gente está falando de educação, está falando para vários educadores nessa noite aqui, a estudantes também, não é? Realmente, você acha que a educação, do jeito que ela está sendo gerida, que ela está sendo implantada, ela ainda é um instrumento de transformação? Johnny, ela deveria. Ela deveria. Eu vou aproveitar a sua fala para fazer até um comentário aqui sobre... Estou vendo aqui a fala de Yuri Mendes, né? Isso. Yuri fala que o processo de socialização das crianças, jovens e adultos dentro do chão da escola, ele ajuda também a propagar o espírito coletivo, quebrando a lógica individualista. Eu concordo plenamente com ele. Né? E eu gostaria de fazer uma distinção aqui, John. O que é, na verdade, educação?
Essa é uma grande pergunta. Uma pergunta filosófica, teórica, mas não menos importante. Porque o que acontece? Vez por outra, a gente vai ver nos discursos políticos, a gente vai ver nos meios de comunicação, que geralmente aparece enfatizando o papel da educação só no dia 15 de outubro, né? Que é o dia do professor. Isso. Mas, na verdade, educação, eu vou tomar para mim, e que isso sirva, se por acaso a gente tiver outros encontros aí lá na frente, uma definição de Paulo Freire. Paulo Freire diz o seguinte: educar é impregnar de sentido cada ato cotidiano. Olha que beleza. Educar é impregnar de sentido cada ato cotidiano. Isso significa, de antemão, que tira a responsabilidade de que tudo que se fala da educação se remete à escola. E não é. Se educar é impregnar de sentido cada ato cotidiano, todos os agentes públicos, privados, as instituições, o indivíduo comum tem responsabilidades nos processos educativos. Então, assim, quando a gente passa a impregnar sentido em cada ato cotidiano, isso é um processo educativo. Então, a gente também não pode voltar toda a responsabilidade aos processos de educação formal. Quando a gente diz educação formal, esta sim é de responsabilidade das escolas, dos professores, agentes públicos e tudo mais. Mas a educação como um todo é de responsabilidade de todos nós. As igrejas, os templos religiosos, os artistas têm total responsabilidade nisso. Eu vi essa semana aí, que foi uma polêmica e tal, quando um artista vai fazer uma doação, né, num processo que seria filantrópico, e condiciona a sua doação ao número de seguidores, ou seja, essa doação perdeu completamente o sentido, o significado, porque ela está atrelada a um processo de marketing. Ninguém nunca viu Chico Xavier, Mãe Teresa de Calcutá, Mãe Menininha, Irmã Dulce, colocar outdoor, né, divulgando suas obras, que, gente, me siga aqui que eu vou doar isso aqui. Não é. Então, assim, essa definição vai nos seguir, vai vai formatar a minha fala aqui em tudo que eu estiver falando. Então, quando você diz assim, a educação hoje está promovendo a transformação social, deveria. Para isso, ela necessita de quê? Volto a dizer, das condições básicas. Então, condições físicas, primeira coisa. Jones e Jorge, preste atenção. Se você chega nos prédios relacionados à justiça, Tribunal de Justiça, Ministério Público e tudo mais, você vai ver lá prédios completamente suntuosos, organizados, bonitos, confortáveis, cadeiras que você senta, né? Sentam lá e dá até para dormir, de tanto conforto que se tem. Está errado? Não. Está de parabéns. Precisa disso. Agora, nossas escolas também precisam desse mesmo conforto, onde os alunos possam entrar em sua sala, e nós falamos aqui especificamente de Bahia, né? Que onde o sol é bem abundante, nós temos um calor muito forte. Então, todas as salas, com ar-condicionado, não é com ventilador, é com ar-condicionado, poltronas altamente confortáveis para os alunos e para os professores, né? Não falte material, condições para a prática de educação física. Ou seja, enquanto não se criar essas condições mínimas, eu estou falando de condições mínimas e que é possível, Johnny, é possível criar essa condição, aí a gente não vai estar falando de que essa educação formal praticada nas escolas possa dar
sua contribuição na transformação social. E essa transformação vem de quê? De um processo de reflexão permanente dentro do que é trabalhado nas escolas e que isso reflita no cotidiano da sociedade como um todo. Pois é, nós estamos aí através do Ipiracity e também do site ipiracity.com e estamos aí com o Welber Lima Santos, né? Ele que é produtor cultural, ele é educador, ele é pedagogo e mestre em educação. E hoje estamos falando aí, né, a educação em tempos de coronavírus. Vou mandar boa noite aqui para o nosso amigo Gilberto Dias, né? Ele que está aí ligadinho também, o Yuri Mendes, Alonso Oliveira. Ele disse que chegou um pouquinho atrasado, mas está aí, observando, né? Tem o Petso Nascimento também, Gilmário Cruz. E o Petso, Welber, tem uma pergunta, falando aqui, ó, uma pergunta para você. Boa noite. Acredito que a educação seja, sim, o caminho para uma mudança revolucionária, desde que seja libertadora e que permita criticidade indivíduo. Com isso, uma educação alienada e que aprisiona se torna ineficaz. O que é que você tem a falar aí sobre essa afirmação de Petson Nascimento, Welber? Na verdade, boa noite, Petson. Eu agradeço pela pergunta. Realmente, não é nem uma pergunta, é uma afirmação e eu concordo. Tem algumas coisas, algumas anedotas que a gente vivencia no processo educativo da seguinte forma. Às vezes, numa sala de aula, né, você vai lá para o projeto político-pedagógico da escola e está lá, que produziu uma sociedade crítica e tudo mais, revolucionária no sentido de liberdade e tudo mais. Aí, às vezes, o aluno chega, né, e todo aluno, quando ele pisa os pés na escola, de qualquer idade, ele vai testar o professor. Isso é normal e é bom que isso aconteça, né? Aí, muitas vezes, o aluno questiona, né, o professor, mas é para testar o professor. Aí ele vai e diz o quê? Cala a boca, menino! Ó, se você... Aconteceu isso comigo uma vez, aí no Polivalente, né? Eu estava na 7ª série, né? Eu nunca esqueço disso. E aí eu disse, professora, esse livro aqui está errado. Eu questionei o livro, mas não foi para testar, não. Foi porque eu achei que estava errado mesmo. Esse livro aqui está errado, o que ele falou. Um livro, não vou dizer a matéria, não, que pode relacionar a professora minha amiga, né? Mas na época, aí ela disse... Eu não sabia agora que o Welber era escritor de livro para estar questionando. Se você... E concluiu. Se você falar mais alguma coisa, eu não dou a prova a ninguém hoje. Aí a sala ficou contra mim, eu tive que ficar no meu canto lá, né? Isso é simbólico, porque quando você mata a curiosidade da criança, do jovem, do adulto, você não está produzindo uma educação, como o Petson fala aí, revolucionária, uma educação crítica. Às vezes esse termo revolucionária, às vezes é muito carregado de preconceito, né? Remete à ideia de pegar em armas e quebrar tudo. Não, revolucionário é quando você consegue mudar o seu olhar, quando você consegue se transformar. Então, assim, o processo educativo que produz uma educação crítica é aquele que abre possibilidades as mais variadas possíveis para o processo de reflexão. E a partir dessa reflexão, de questionar um autor, mas se questione com base, fundamentado, lógico. Estou falando aí de ensino fundamental, mas se você cria um espaço para que o aluno questione, que ele pergunte, ele produza boas perguntas, isso a gente vai estar fomentando uma educação realmente crítica e revolucionária nesse sentido, de promover transformações. Johnny Costa. Pois bem. Pois é, Bill. É bom estar falando sobre educação, né? Como pessoa que tem experiência como você tem, e a gente acaba aprendendo, né? Um abraço a todos os internautas. Agora me diga uma coisa, Bill.
Você acha que com esse ínterim, com essa parada na educação, tá? Você acha que os alunos, quando eles retornarem, eles vão ter o mesmo empenho? Você acha que eles não vão querer ir para a escola? Como que é isso? Johnny, deixa eu só explicar uma coisinha aqui antes. Em Pirá, por exemplo, se você perguntar quem é o Elber, muita gente, até parentes meus, não vão saber quem é, não. Mas se você disser assim, quem é Binho de Vavá, ou Binho de Vavazinho, né, aí todo mundo Todo vai mundo. saber quem é. É, Né? Então, verdade. só para esclarecer isso aqui. Ô, Johnny, eu tinha dito aqui que eu acabei de gravar um vídeo para a Secretaria de Educação de Salvador, e eu falava para a educação infantil, especificamente para crianças de 4 a 5 anos. O vídeo foi direcionado aos pais. E o vídeo diz o seguinte, que os pais precisam manter uma rotina com as crianças dentro de casa, para que elas não pensem que elas estão em férias eternas. Porque nas férias você joga tudo para o ar, você acorda a qualquer hora, você come em horários diferenciados, que é tipo de férias. Né? Só que nós não estamos nem em férias e nem em greve. É um processo completamente ativo. Então, eu orientava de que os pais precisam criar uma rotina com seus filhos, horário de acordar, horário de brincar, horário de estudar, horário de assistir filme, horário de quem tem acesso de ir para a internet e tudo mais. Por quê? Se a gente fizer isso, se cada família fizer isso, a criança, quando voltar para o ambiente escolar, ela não vai ter tanto impacto assim, porque ela vai apenas mudar de rotina, porque todas as escolas têm rotina, que é onde cria, inclusive, a disciplina nas crianças, preparando para o mundo que vai estar aí na sua frente. Para jovens e adultos que também estão nos processos de escolaridade, e também quem está no nível superior, né? Lógico que os adultos têm a maior capacidade de se criar sua própria rotina. Ele pode aproveitar o momento, como eu estou fazendo, inclusive, para me debruçar em leituras mais leves de romance, mas também pode criar sua rotina de estudar aquela disciplina lá da sua faculdade, ou aquela disciplina lá do seu ensino médio, ou do próprio ensino fundamental. Os pais orientarem que as crianças, jovens e adultos possam estudar dentro de casa, né? Quem tem acesso à internet facilita, porque você pode, inclusive, assistir aulas, não só dos seus professores, mas professores que estão disponíveis, aulas, né, na rede, na internet. Né? Se você, cada um, consegue criar uma rotina, você chega no processo, quando voltar nas escolas, não vai sofrer tanto essa diferenciação. Agora, se entender esse espaço como uma grande férias, aí é como se retornasse do início do ano, como se o ano fosse começar agora. E aí eu volto à minha definição, a minha não, de Paulo Freire, mas que eu tomo para mim. Quem está encarando este processo que nós estamos vivendo de pandemia como uma grande férias, não está conseguindo impregnar de sentido esse momento, que é um momento sério de reflexão inclusive da própria vida, a possibilidade de cada um a gente se reinventar enquanto ser humano, em nossos valores, em nossa concepção do outro, porque não é porque em minha cidade não chegou ainda o coronavírus que eu vou todo final de semana fazer um churrasco, fazer festa e tudo mais. Não existe prevenção pela metade. Prevenção é prevenção. Então, eu preciso encharcar de sentido esse momento que nós estamos vivendo, esse momento de pandemia, e encharcar de sentido envolve também, no caso escolar, da educação escolar, eu criar uma rotina para mim, enquanto indivíduo, para quando retornar o processo de educação escolar,
eu não tenha tanto essa diferenciação, né? Porque eu já estou dentro de uma rotina de estudos permanentes. Pois é, estamos aqui essa noite com o Welber Lima Santos, ele que é mestre em educação, pedagogo, produtor cultural, e estamos aqui direto do Piracite, né? E muita gente participando, o Welber, Johnny Costa, e o Yuri Mendes disse assim, Binho, Binho, aconteceu agora há pouco, falei com minha avó, tô vendo o vídeo de Welber de Vavazinho. Aí ela parou, ficou pensando, falou de Jorge e disse: Ah, o outro eu conheço, é Binho. É aquela questão que Lembrou, você falou anteriormente, né? lembrou, né? É, O João Marcelo também manda aqui, fala galera, abraço, Jorge, Binho, Johnny. O Oliveira Paixão, o Jurandir está aqui também dizendo que está um nível altíssimo. E pedimos às pessoas aí para poder compartilhar essa live, fazer suas perguntas. Eu sei que o volume de perguntas é muito grande, mas vamos fazendo aos pouquinhos aqui, não é, Johnny Costa? E o Gleidson Exato. Souza, ele fala assim com você, Binho. Sabemos que a educação nunca foi o centro do nosso projeto de país. Eleição após eleição, a educação não ganha destaque. Como não atrai votos, como as propostas de outras áreas. O brasileiro sofre com um problema crítico de não dar continuidade à política educacional. Na visão de vocês, como o país poderia mudar o paradigma no futuro? Gleidson, né? Gleidson Souza, ele que é da Antena Gleidson. FM. Tô vendo aqui agora. O Gleidson também, quero agradecer sua colocação. Concordo plenamente. Concordo plenamente e vou trazer aqui algumas reflexões nesse sentido. Gleidson, o nosso país gira em torno, infelizmente, de processos eleitorais. Então, a cada 2 anos, o país para processos eleitorais. Agora, esse ano, nós temos eleição prefeitos e vereadores. Daqui a 2 anos, nós temos para governador, senador, deputados estaduais e federais. Então, só nisso aí, você para o país em torno de eleição. Só que a cada 2 anos, seja no âmbito estadual, federal ou municipal, esse tema da educação, ele volta, e eu disse isso agora há pouco, ele volta como um país não desenvolve se não investir em educação, uma cidade não desenvolve sem investir em educação. Que educação esse pessoal está falando? Eu faço essa pergunta porque realmente eu não sei. Porque me parece que a educação, nesse sentido, se limita só e somente só a dar uma farda, uma merenda, né, que é muito pobre. Tem um texto, um artigo do professor Pedro Demo, né, ele é de Brasília, que o Pedro Demo vai dizer assim, uma escola pobre para pobre. E eu acho que é isso que vem se fomentando, né? A escola pobre, que ela fique do mesmo jeito que está aí há anos. E é possível se fazer uma transformação? Claro que é possível. Nós temos, assim, N possibilidades de fazer da educação escolar processo de transformação. Vou lhe dizer uma coisa aqui. O índice de analfabetismo nos interiores, Ipirá não fica fora disso, é coisa alarmante. Que eu acho que, inclusive, a gente pode pegar essa discussão, discutir sobre dados específicos, num outro momento, não é? Mas, assim, é inadmissível, Gleidson, uma cidade de interior que ainda tenha analfabetos. Enquanto a gente não sanar esta doença do analfabetismo, que dói no coração, você chegar na fila de um banco, você chegar num caixa eletrônico e um senhor, uma senhora, ou pessoas jovens chegar para você e dizer, moço, me ajude aqui, porque eu estou com a senha aqui, mas eu não sei escrever, não. Isso não tem nada mais doloroso, né, que foi uma cena, inclusive, que aconteceu comigo há pouco tempo, numa agência aí do banco aí em Ipirá. Isso dói.
Então, onde é que está a prioridade? Um dos crimes que aconteceu no nosso país foi, por exemplo, se acabar o curso de magistério. O curso de magistério era a criação de possibilidades, criando a base para as pessoas que queriam realmente trabalhar no processo de educação. Acabou o curso. Então, se criou agora formação geral. Você é formado em quê, meu filho? Eu sou formação geral. Tá? Então, assim, quando você tinha especificidades, era muito mais salutar. Você tem hoje aí contadores, né, de alta qualidade que vieram, são resultado do processo lá atrás, do ensino médio, que tinha especificidade em contador. Professores de alta qualidade que criaram suas bases lá no curso de magistério. Então, assim, se você pega, ainda hoje, se cria uma política, Gleides, para não ficar o que você disse aí. Entra governo, destrói tudo que o outro fez. Mas se você cria uma política pública do município, do estado ou da União específica, que entra governo ou sai governo, ele vai ter que manter aquela política pública, por exemplo, de alfabetização de jovens e adultos. Uma cidade como Ipirá, por exemplo, é totalmente possível você sanar, acabar com o analfabetismo, desde que tenha prioridade. E prioridade é o que vem primeiro. Então, acabar com o analfabetismo, criar políticas públicas de desenvolvimento do processo educativo, seja na formação consistente e permanente dos docentes, seja na criação de condições básicas da alimentação escolar, condições básicas da estrutura física das escolas, aí você já está. E outra, cobrando resultados. Eu só posso, enquanto gestor público, cobrar resultados dos entes públicos quando eu crio as condições para tal. Quando eu crio as condições, aí eu vou cobrar os resultados. Eu quero, por exemplo, que as crianças, aos 7 anos de idade, estejam todas alfabetizadas. É possível? É. Lógico que é possível. Desde que crie as condições para tal. E as condições envolvem todos esses aspectos que eu falei. Aspectos físicos das escolas, salário com dignidade, condições boas de trabalho, formação permanente e de qualidade. Aí sim, a gente vai estar visualizando uma boa escola, um bom resultado para a própria sociedade, porque cada ato cotidiano que acontece, ele vai ser carregado de sentido. E aí, quando eu fiz aquela diferenciação da educação formal, que vai para as escolas, e a educação que não é formal, seja ela informal, né? Essa distinção, por exemplo, o cara que não dá um bom dia a ninguém, ou que ele pega, tá comendo um milhozinho ali assado, né? E ele pega o sabugo e joga no chão, de forma assim tão natural. Ou seja, para ele, aquilo ali é tão natural que não tem sentido, né? Essa coisa educativa de procurar um balde de lixo, até botar no bolso e levar para casa para ele jogar no lixo lá dentro de casa. Então, esses processos educativos que a gente está tratando aqui. Johnny Costa. Pois é bom estar ouvindo essas coisas aqui. Como diz o Clodoaldo Mascarenhas aqui, Binho. Boa noite a todos, excelente tema. Quase não se ouve falar deste tema num momento tão crítico no mundo como esse, não é? E é verdade, é importantíssimo. Aliás, tudo, Binho, está ligado à educação. Certo? Tudo está ligado à educação. A gente não tem uma sociedade saudável se a gente não tiver uma boa educação. Na verdade, se a gente não tiver um espaço também educacional propício ao ensino. Agora, qual a ligação que você faz entre a educação de qualidade, a educação cidadã consciente e a corrupção? Tudo a ver. Tudo a ver. Isso aí daria um tema para uma live de 2h30, né? Ou mais. Mas, vejam só. Uma das coisas, vou sempre retornar para a definição de educação, que é impregnar de sentido cada ato cotidiano. O indivíduo que se mete a concorrer a um cargo público, por exemplo,
Se ele não tem um sentido objetivo, consistente do que é a coisa pública, portanto, se ele não foi educado para impregnar de sentido a coisa pública, há uma porta enorme para processos de corrupção. Porque ele vai entrar ali já mal intencionado. Ele quer tirar vantagens, que isso é um grande problema na nossa sociedade brasileira. Tirar vantagem de tudo, tudo, as coisas mínimas. Para a gente ter uma ideia, começou agora essa política do governo federal como forma de amenizar a situação do comércio, da nossa economia como um todo, de R$ 600 por família, com todos os seus critérios e tudo mais. Falando, parece brincadeira. Muita gente, com salários de 15, 20 mil reais, está procurando uma brecha para poder ganhar os R$ 600. Pessoas como essa não têm noção nenhuma, nem do que é a coisa pública e nem do que é o outro, aquele necessitado. Ele está num processo de desumanização de si próprio. Eu lembro que, na época que eu estudava o ensino fundamental no Polivalente, aí em Pirá, tinham umas falas assim do cotidiano que dizia pode quebrar, que é do governo. Não é? Dizia assim, é do governo, pode jogar pedra, quebrar, como se do governo fosse uma coisa assim bem distante. Quando a gente impregna de sentido que tudo que é público é meu, eu tenho total responsabilidade naquilo ali, você começa, e a escola pode trabalhar isso, você começa a evitar, Johnny, processos de corrupção, porque você passa a entender que o erário público é público. Ele não está ali para me beneficiar, ele está para beneficiar o coletivo. Então, assim, aquelas figuras que já estão ou que pretendem entrar e que não têm esse espírito público, mas transformam o serviço público numa coisa privada, tratam uma prefeitura, um Estado, como se fosse uma empresa privada, onde eu vou botar A, B ou C, porque foi cabo eleitoral, coisa do tipo. Isso é passar por cima de processos significativos do que seja a questão pública e que também significa um ato de corrupção. Porque corrupção não é só meter a mão no dinheiro especificamente. Corrupção tem a ver também com o que é o cidadão que se corrompe. É aquele que ultrapassa as leis, ele não respeita as leis, não respeita não só leis, não respeita os costumes de um lugar. Isso são formas de corrupção. Então, um processo educativo, formal ou informal, que prioriza a condição humana ou a formação humanística de cada cidadão, ele está criando as condições para que a gente reduza ao máximo possível processos de corrupção, seja no serviço público, seja no serviço privado, seja no cotidiano da vida de cada um. Pois é, estamos aqui no Ipiracite essa noite falando com o Welber Lima Santos, ele que é educador, ele é também produtor cultural, ele é mestre em educação e pedagogo, e temos aqui muita gente participando, o Clodoaldo Mascarenhas, mandar um grande abraço, o José Walter Freitas, ele que diz aí, boa noite, quero aplaudir o trabalho de Jorginho e Johnny, e também os esclarecimentos de Welber Binho, tem a Sara Alencar também, tem o Frederico Silva, o Fred, né? Fred que é de Pirá, mora em Salvador, mas ele é daí de Pirá também. É o filho de Caio Mário, José Araújo também, Marcos Boaventura. E antes, Welber, eu vou lhe fazer uma pergunta aqui, que o nosso grande amigo e jornalista do Bahia Notícias, o Francis Juliano, ele pergunta para você assim, como pensar em educação
em uma época onde se valoriza achismos, preconceitos, e em que o conhecimento produzido nas universidades e centros de pesquisas autorizados pela tradição clássica são desprezados em nome de ideologia tidas como reacionárias e teoria da conspiração. E a outra pergunta que ele faz também é: qual o papel das redes sociais na perspectiva da educação, sabendo que o WhatsApp e Facebook, por exemplo, hoje têm favorecido muito mais preconceitos e fake news? Vou até me consertar aqui para falar sobre isso aí, porque pergunta maravilhosa, né, meu amigo Francis? Abraço também para Frederico, né, que fala aí sobre. Eu vi aqui rapidamente, Fred traz sobre essa questão do analfabetismo. E o analfabetismo, como é que é a expressão que ele utilizou aqui? Funcional. Funcional. Que é aquela situação que a pessoa lê, mas não sabe interpretar aquilo que leu, que é uma coisa também de extrema preocupação. Essa questão que Francis traz aí, eu vou responder da seguinte forma. Hoje, existe uma corrente do pensamento, né, que ainda está pouco difundida, que tem chamado, está dizendo que nós enquanto sociedade, não só o Brasil, o mundo inteiro, estamos numa era da pós-verdade. O que é que isso significa? É que antigamente tinha uma verdade e agora é depois da verdade? Não. O que é que caracteriza essa pós-verdade? É que, e aí já juntando com a segunda questão, com o advento da internet e a propagação e socialização, vamos dizer assim, das redes sociais, o mundo passa por uma fase de que, ao invés de se acreditar nos fatos em si, e aí eu vou voltar isso aí para falar da questão da ciência, tem acreditado no indivíduo especificamente. Então, nas redes sociais, você pode ser o que você quiser, inclusive. Então, você cria personagens, cria perfis de quem você desejaria ser, e você tem total liberdade para falar. O que é que está acontecendo? Quem pode regular as redes sociais somos nós. Não é o inverso. Porque o que está acontecendo agora é o inverso. Então, com essa questão mais técnica, por exemplo, de algoritmos, o algoritmo é o seguinte: qualquer um de nós, entre aí num site de tênis. Eu quero um tênis da marca tal, da cor tal, número tal. Entre em qualquer site. Questão de segundos, se você for nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, seja qual for, vai estar lá vários anúncios daquele tênis ou similares lhe seduzindo para você comprar. Então, o processo, esses algoritmos, eles conseguem fazer uma leitura dos seus gostos, do seu perfil, e vai te enchendo de informação e, ao mesmo tempo, te limitando dentro daquilo que você deve conhecer. Isso são as redes moldando nossa forma de pensar. Então, o processo inverso, a gente que precisa moldar as redes, é esse processo que precisa de uma educação para as mídias, que foi objeto do meu mestrado, inclusive, a educação onde a gente possa fazer uma leitura crítica dos meios de comunicação e das redes sociais. Então, quando o Francis faz esse questionamento, esse momento que nós estamos vivendo, o que é que acontece? O que é que está acontecendo? O indivíduo, ele se auto-intitula conhecedor de tudo. Então, isso é um grande problema hoje. Porque, veja, nesse momento que nós estamos vivendo da pandemia, então, é tanta gente que dá opinião sobre
o novo medicamento, parecendo que são bioquímicos, farmacêuticos, médicos, né? Diagnostica. No processo de justiça, entanto, acontece um crime, a pessoa já vai, em questão de segundos, ela lê a manchete do crime, né? E ela já dá a sentença, né? Ela já sentencia quem matou, quem não matou, quem foi, quem não foi. Ou seja, negligencia todo o processo científico e legal. E isso é o que o Francis questiona. Gente, nós precisamos hoje, mais do que nunca, nos educarmos e sabermos de nossas limitações enquanto cidadão, enquanto ser humano. Por exemplo, nos processos que nós estamos vivenciando de coronavírus, né? Eu não posso, e eu gravei alguns vídeos e iniciava o vídeo falando sobre isso, eu não posso dizer com propriedade sobre processos de cura, a vacina, ou esses processos que nós estamos vivendo de isolamento social. Porque as orientações que estão sendo dadas pelos governos são baseadas na ciência. E não é numa ciência específica, é na ciência mundial. Eu, na minha humildade, eu preciso respeitar a ciência, porque senão, se cada um for levar sua vida, emitir opinião a partir do achismo, porque eu acho, e nesse achismo, vou voltar aqui aos algoritmos, lembra que eu falei agora há pouco? Os algoritmos vai identificar lá nas redes sociais que você é aquele indivíduo que adora um achismo, adora falar tudo a partir de sites que ninguém sabe qual é a origem deles. E então ele vai te alimentar dessas informações que não tem veracidade nenhuma e vai te dar a falsa sensação de que você é um sujeito bem informado e você vai estar propalando isso, que é a origem, uma das origens do que vem se chamando hoje de fake news. O que é fake news? Né? São informações falsas. Então, muitas vezes, você viu em algum site uma informação que a cura do coronavírus já encontrou, foi lá não sei aonde. Né? Isso é um desejo seu, que é um desejo de todo mundo, mas a gente precisa ter responsabilidade. Que site é esse? Que não saiu em nenhum. Qual é a base científica que ele se respalda? Às vezes não tem. Então, este cuidado que nós devemos ter, e aí é cada indivíduo mesmo, para que a gente, ao invés de deixar as redes sociais nos moldar, a gente que precisa regular as redes sociais, elas estão aí, um campo aberto, mas a gente precisa ter um cuidado específico para não ficar dando uma de jornalista e querer dar o furo da notícia, quando, na verdade, se você solta uma fake news, uma informação falsa, se você for consertar, você não consegue consertar 100%, porque aquele indivíduo que confia em você, acredita em você, é seu amigo, aposta tudo na veracidade das suas palavras, ele já divulgou para um sem número de pessoas e aí não tem como voltar atrás. O velho ditado da palavra dada, como é que chama a palavra dita? Tem um ditado aí que fala... tem um ditado desse aí que eu não... Volta atrás, uma coisa assim, já magoou, alguma coisa assim. Então, assim, este cuidado ético de cada indivíduo em respeitar a ciência. Porque, Johnny, Jorge, se a gente não for creditar responsabilidades à ciência, então é preciso fechar todas as escolas, todas as universidades, os hospitais, e cada um vai, por exemplo, descobrir a cura de alguma doença, cada um vai para dentro do mato, vai experimentando um pedaço de capim, de planta, de ervas, até descobrir. Então, assim, eu preciso acreditar na ciência, né? Eu não posso dizer assim que o isolamento social, por exemplo, e por isso a temática de educação em tempos de coronavírus, eu não posso chegar aqui e dizer a você, isso é bobagem,
tem que acabar com o isolamento social. Eu não tenho argumentos para tal. Por mais que eu tenha estudado sobre isso, eu me respaldo no conhecimento científico, a ciência que está me dizendo, provando com dados concretos, que o isolamento social inibe a propagação do vírus. E este vírus tem uma capacidade enorme de se propagar. É disso que eu preciso me respaldar. Eu não posso dizer, mas eu acho que está exagerado. Não existe achismo em situações onde a ciência pode responder. Achismo, que é o que a gente chama de senso comum, ele tem seu espaço. Por exemplo, se um internauta me pergunta aí, ô Elber, ô Binho, me diga uma coisa, para você, quem jogou mais bola? Foi Claudilúcia ou Juca Bala? Aí eu posso ter uma opinião, aí é achismo mesmo. Eu posso dizer, não, eu acho que foi Juca, né? Porque fazia muito mais gols. Ou eu posso dizer, não, eu acho que foi Claudilúcia, porque o cara tinha uma habilidade extraordinária. Aí é achismo. Mas isso não pode se aplicar no campo da ciência, ou no campo do direito, ou no campo da educação também, né? Então, isso são questões que a gente precisa respeitar, né, e estudar. Não é que a gente esteja terceirizando toda a nossa vida aos especialistas. Eu posso fazer um comentário sobre o coronavírus? Posso. Desde que eu estude. Vai estudar, vai sentar na cadeira, ver vídeos, ler artigos científicos e renomados. Essa é a grande questão. Não é através do achar, eu acho, me disseram, me falaram. Não dá. Definitivamente não dá. Então, nós precisamos combater a fake news, e combater a fake news não é respondendo lá quem propagou a fake news, não. É não propalando a fake news. Uma informação, quando ela chega, a gente precisa checar de onde veio essa informação, quais foram as fontes, é verídico realmente, e deixar de ser o jornalista de plantão querendo dar o furo. Para isso, já existem os profissionais do jornalismo que estão aí trabalhando, inclusive, a 1000 por hora. Eu só queria pedir a vocês para me orientar sobre o tempo, porque eu nem relógio eu tenho aqui, viu? A gente aqui está descendo a ladeira mesmo. Eu não sei, estou aqui perdidão. Na verdade, já temos mais de 1 hora de live, né? Olha. Maria. O Vamos papo deixar tá um tempinho para marcar uma próxima, que eu estou vendo. Peço até desculpa aos internautas, que tem várias questões aqui, mas não dá para ler tudo, né? Essas questões, elas ficam registradas aí? Sim, fica. Inclusive, já de antemão, eu vou te pedir, como eu já pedi para as outras pessoas, para depois, que como a live vai ficar lá no Ipiracity, vai ficar fixada, que você entre e, se puder, responder a todo mundo lá aos pouquinhos. Eu sei que é muita pergunta, mas seria de grande valia, porque, infelizmente, nós não temos como ler a todas as perguntas aqui, mas desde já agradecemos a todos os nossos internautas, né, que sempre têm participado, né, Johnny Costa? É verdade. Falar nisso, Binho e Jorge, ó, a Sara Milka está em Poços de Caldas, acompanhando o assunto. É uma criança, né? Está estudando lá, tá? Minha filha. Então ela está perguntando o seguinte, ó. Boa noite, Papito. Em tempos de coronavírus, eu posso perder tudo que estava aprendendo em sala de aula neste ano? E quando as aulas voltarem, vai começar do início de novo, iniciar as matérias que eu estava aprendendo? Ou pode acontecer um estudo bem resumido e no próximo ano, que eu vou para o 7º ano, eu acabar não sabendo de nada? Essa é a pergunta da Milka, né? A criança está ouvindo preocupada, né? Muito bom. Quando a aprendizagem ela é significativa, ela tem uma durabilidade enorme. Quando é uma aprendizagem mecânica, aí você aprende em março, para depois da prova, você esquece em abril. Né? Então, depois da prova, quantas vezes não já aconteceu? Terminou a prova, você saiu da prova, e aí, como é que foi? Rapaz, eu não sei mais nada, porque você estudou para a prova. Se a escola trabalha com aprendizagem significativa, como é o nome dela? Milka. Milka. Tudo que você aprendeu
até agora, você não vai esquecer, não. E aí te oriento para que você mesma, já que não tem agora o espaço da escola, fique exercitando esses aprendizados que aprendeu esse ano, para que quando retornar, as escolas estão se organizando, para que não é que comece do zero, mas que faça um apanhado geral daquilo que se trabalhou, vai pegando o ritmo, mas que siga, dê continuidade ao ano letivo e que você possa, você e seus colegas, obviamente, todos, possam avançar para a série subsequente, né, mas com a garantia do que é essencial na aprendizagem. Então, sugiro que vá alimentando isso aí, do processo de estudo, para não perder exatamente o pique. É a mesma coisa de um desportista, o cara que agora está dentro de casa, você viu aí vários vídeos, né? Atletas fazendo exercício dentro de casa, porque se ele ficar parado, ele vai atrofiar. A mente é a mesma coisa, a aprendizagem é a mesma coisa, a gente precisa o tempo inteiro estar exercitando para que ela fique em constante movimento. Eu queria até sugerir aqui, né? Lógico que numa live não dá para a gente se esgotar, e a gente não vai se esgotar nunca. Mas eu queria sugerir que a gente pudesse agendar, talvez de hoje a 8, uma vez por semana, né, a gente fazer esse debate aqui, e eu poderia começar pegando, inclusive, as questões que foram levantadas. Né? Fazer a fala em cima de algumas questões, né, na próxima live, e a gente vai produzindo outras, e vai esse debate aqui, para mim, é super interessante, super interessante. Com certeza. Então, nós agradecemos essa noite, né, que estivemos aí com o Elber Lima Santos, ele que é mestre em educação, é pedagogo, produtor cultural, e temos ainda várias perguntas. Tem o José Araújo aqui também que está fazendo Tem a Luciana Barbosa também, né, Jorge? Mas antes de mais nada, a gente vai dar essa última pergunta, fazer essa pergunta aí de José Araújo e da Luciana Barbosa, né? E desde já, Welber, depois dessa pergunta, você pode fazer suas considerações finais. Johnny Costa, nós já temos mais de 1h10 de live, está um pouco longa para a gente também não deixar os nossos internautas aí cansados, né? Porque cansa também, né? Mas desde já também vamos marcar já para a próxima quarta-feira, às 7 horas da noite, outra live, e nós vamos agendar outro tema. Logicamente, como a educação é um tema amplo, né? Como o grande Yuri Mendes fala aqui, e realmente vamos pegar nesse gancho aí, nesse sentido aí. Então, o José Araújo, ele diz assim, Luciana Barbosa de Oliveira Santos, meu pensamento não era conteúdos e sim informações e interações com nossos alunos. Sabemos que em sala de aula não alcançamos a todos da mesma forma o conhecimento, mas seria uma forma de falar com eles, olha, a escola está aqui, nossos alunos podem até não ler livros, mas celular sim. Na verdade, ele está fazendo uma afirmação, né, que ele está... Ele respondeu a Luciana, né, Johnny? É verdade. A Luciana, ela afirma assim, Welber, parabéns a todos. Infelizmente, nem todos têm ainda o acesso à tecnologia, pois trabalho no bairro 20 de Abril e sentimos dificuldade de realizar atividades online devido às condições financeiras por parte de alguns pais. Como o Binho enfatizou, é válido as escolas estarem realizando esse trabalho, mas para a realidade das nossas escolas públicas, especificamente as do 20 de abril, não tem como desenvolver atividades pelo WhatsApp, onde a grande maioria vive passando necessidade. E o nosso grande amigo Yuri Mendes, Johnny e o Elber Santos, ele disse que assim, queria aproveitar o momento para pedir algo que pode ser debatido. Tem um filme chamado Como Estrelas na Terra. Ele tem uma pegada muito bonita, artística e voltada para dislexia. Aconselho que todos possam vê-lo. É um filme grande que só começa a ficar bom após 1 hora de filme,
mas é muito acolhedor e amplo para todos os educadores. É lindo e impactante, como estrelas na Terra. Yuri é fenomenal, né? Yuri dispensa comentário que o A cara gente tem uma agradece a inteligência. dica, né? E a gente E agradece a dica agradecemos. para todo mundo aí, gente. Como estrelas na Terra, tá? Para assistir. Jorge? Ô, Sim, sim, pode falar. Bia. Yuri, essa indicação sua, sem brincadeira, fiquei emocionado aqui, porque é um dos filmes mais belos que eu já vi na minha vida. Indico a qualquer um aproveitar esse período de pandemia, serve também para assistir belos filmes, né? Realmente faz uma abordagem não só bonita, mas educativa de como trabalhar, inclusive, as diferenças. Nesse caso, pega um aspecto específico, que é uma criança com dislexia. A gente pode sim trazer um debate, trazendo vários elementos desse filme. O que Luciana e o outro José internauta aí, Araújo. como é o nome? José José Araújo. Araújo, trazem, Luciana traz dessa impossibilidade de que vários alunos não têm acesso, né? Não têm acesso ainda à internet e tudo mais, e a gente precisa respeitar isso. Talvez fosse o caso. No interior é muito mais fácil de você bolar alguma ideia, né? Alguma forma de que os alunos possam estar exercitando atividades dentro de casa, e aí, dependendo se vai prolongar mais ou não esse período de restrição social, as secretarias de educação podem se organizar em cima disso, né? Desde já me predisponho a poder contribuir, caso queiram, né? Secretaria de Educação, para a gente pensar em algumas alternativas. E a outra questão para além dessa questão dos alunos que têm ou não acesso, o colega traz uma coisa interessante, que nem todo aluno aprende da mesma forma. Isso é o ser humano, graças a Deus. Se todo aluno aprendesse da mesma forma, ele fala muito bem disso aí, só precisava de um método de ensino. E a gente ia lá para João Comênios, um monge protestante, lá do século XVII. E João Comênios, né? João Comênios, só abre aspas aí, é como se fosse Calvino ou Lutero no campo da educação, foi um revolucionário. E Comênios escreveu o livro chamado Didática, né? E ele dizia o seguinte, que queria ensinar tudo a todos da mesma forma. Daí nasceu a base do que hoje se chama de educação tradicional. O que é a educação tradicional? É uma educação, basicamente, que se espelha em um único método de ensino, que é o método oral, onde o professor expõe suas ideias e os alunos vão aprender, toma nota e aprende ali de determinada forma. Para alguns alunos, isso ainda surte efeito e esse modelo é interessante também. Não vamos aqui demonizar o ensino tradicional, muito pelo contrário, né? Agora, somente ele não consegue dar conta, até porque a sociedade mudou, as crianças mudaram, o mundo mudou e a educação também precisa efetivar suas alterações. Por isso, a ideia que se discute no campo da educação escolar da multiplicidade de métodos de ensino para que a gente possa atingir a maior parte possível dos alunos nos processos de aprendizagem, porque cada um aprende de um jeito. Tem alunos que aprendem com jogos, tem alunos que aprendem assistindo vídeo, tem alunos que aprendem na brincadeira. Né? Então, essa variedade é que a gente precisa fomentar nos processos de formação docente para a nossa educação. Então, aproveitando, como o Jorge me orientou, eu gostaria de agradecer demais. Estou vendo que a audiência de vocês é altíssima, né? E agradecer demais a participação, os questionamentos. Vamos, na próxima semana, trazer vários desses questionamentos para a gente iniciar já a partir deles, né? E a gente vai gerando conteúdo, gerando esse debate muito interessante aqui. Então, agradeço essa oportunidade da gente fazer esta reflexão. Johnny Costa. Um abraço, Binho. A gente agradece a você essa sua participação incrível. Né? A gente espera que
que você venha participar mais vezes aqui, com certeza, tirando dúvidas e suscitando conteúdos, como você falou. Te agradeço de coração, valeu, um grande abraço para você e estamos aqui à sua disposição. Pois é, então, estivemos hoje aqui com o Welber Lima Santos, né? Ele que é mestre em educação, ele é pedagogo, produtor cultural, e desde já falamos aos nossos internautas aqui que na próxima quarta-feira, às 7 horas da noite, estaremos com outra live com o Welber, e lembrando também aos nossos internautas que amanhã, às 7 horas da noite, temos uma live também com Rodrigo Santana, ele que é mais conhecido como o Digão, né? Digão que é escritor, que é professor, né? Então, ele também canta, viu? De vez em quando ele dá umas cantadazinhas aí na... Ele gosta, ele gosta. Ele gosta, Então, nós agradecemos a todos os internautas. Então, tenham uma ótima noite e não esqueçam, ficar em casa é o melhor remédio nesse momento, né? Então, nós agradecemos aqui do Ipiracity e também do site ipiracity.com. Boa noite e até amanhã. Beijo aí para vocês. Boa noite. Valeu, gente.